falando antes de começar que você ia fazer uma série de vídeos grandiosos, né? Qual que é a ideia, assim, de fazer essas superproduções e tal? Sim, Você ainda tem isso da ideia? tem, cara. A gente, o que aconteceu? O YouTube, a gente, na época que o YouTube tava fazendo os Originals no Brasil, a gente lá conversou com eles pra gente queria fazer Originals com experiências gigantes. Então a gente fez um piloto, que foi essa pasta de dente de elefante gigante, uma experiência de química gigantesca que a gente bateu um recorde mundial Por lá que de que maior chama pasta de dente de elefante? Porque nessa experiência no original, o que eles faziam? Eles colocavam num tubo de ensaio e pingavam corante do lado da espuma que surge. Ela saía parecendo uma pasta de dente, porque saía com 2 listras vermelhas, 2 listras azuis ali. Tá. E parecia aquela pasta de dente quando sai colorida, né? Por isso chamava de pasta de dente de elefante, só que saiu um monte, então era... Ah, tá. E aí o nosso era uma pasta de dente, sei lá do que, né? De lua. É. E aí a gente fez, e a ideia era continuar essa série fazendo outras experiências gigantescas, né? Mas Então, essa vocês fizeram num tamanho absurdo. fizemos um tamanho absurdo, deu 273 metros cúbicos, ou 273 Caramba. mil litros, Fizeram onde isso aí? num estádio lá em Taboão da Serra. E aí isso é bizarro, Com sei lá, drone acho que filmando. drone filmando, acho que deu 18 metros de diâmetro o tamanho da calota que formou lá de espuma. Foi muito louco, cara. E aí a gente tinha vários outros planos de fazer experiências gigantes que, por causa da pandemia, teve que dar essa freada, mesmo que a ideia, e que isso aconteceu na Pasta de Dente de Elefante, era convidar a galera que assiste Manual do Mundo pra ir assistir ao vivo. Então foi. Nessa Pasta de Dente foi uma galera, foi umas 50 pessoas lá. E aí eles participaram da experiência, ajudaram a puxar as cordas na hora de misturar os ingredientes e tal, foi mó legal. E é emocionante pra caramba. Mas a gente tá esperando passar, porque tem várias experiências, seria muito legal fazer gigante. Tem né, alguma que você pode falar? Imagina só, a gente fez uma vez uma ponte de Da Vinci, que são um monte de madeira solta que você junta e forma uma ponte. Ponte da Vinci é um estilo de ponte? É, uma ponte que o Leonardo da Vinci inventou, que seria uma ponte que você consegue carregar numa carroça, na época do Leonardo da Vinci, uma carroça, né? Na hora de atravessar um rio, você monta aquela ponte na hora, porque você só encaixa as madeiras sem cola, sem prego, sem nada, e passa por cima. Eu falo, pô, por que a gente não faz uma ponte da Vinci pra passar um caminhão, né? Uma ponte da Vinci de respeito, assim. Porque a gente fez no Manual do Mundo uma pequena, você consegue subir nela a pé e tal, mas... Pô, por que não faz uma imensa? Ela fica retinha ou ela tem uma... Não, ela forma um arco. Tá. E dá medo, né? Porque você só encaixou as madeiras. Aí você sobe, a nossa deu, sei lá, 1 metro de altura, mais ou menos. Elas são quadradinhas ou arredondadas? Eu fiz com um pedaço de eucalipto. Ah, tá. Comprei aquele pontalete de construção, e aí se você tem que dar uma desbastada nele pra uma madeira encaixar na outra, tem os encaixes, tudo certinho. Então essa era uma das ideias. A outra é o nosso submarino, ele é quase o menor submarino que existe. No Guinness tem o menor submarino do mundo. O nosso é muito próximo, cara. Falta, sei lá, 60 quilos pra ser o menor. Então, pô, a gente queria muito diminuir o nosso submarino pra bater o recorde do menor submarino de todos. Isso também tá no radar ali, tá na lista. Mas com o nosso, acho que a gente não consegue tirar um pedaço dele pra fazer, porque não dá mais pra mexer. Não. A estrutura já tá pronta. Teria que construir outro. Então essa é uma das coisas que tá no radar ali que a gente quer fazer também. Então tem uma série de coisas mais malucas. Hovercraft era uma coisa que a gente tava na nossa lista também. Hovercraft qual que é mesmo? Hovercraft é aquele barco que embaixo dele ele solta ar. Flutua, né? Ele flutua tanto na terra quanto na água. Eu só vi na água. Não confunda com o barco, aquele barco ventilador lá, o aerobarco. Flórida, que tem aqueles caras. Que o cara caça crocodilo. Não. Aquilo também flutua, não? Não, ele não flutua. Flutua na água, mas ele não flutua na terra. Ah, tá. O que é aquilo? Ele é um barco que ele não tem quilha, né? Ele não tem leme embaixo. Então, chama chapona com um baita de um ventilador atrás, com uma hélice ali. Sei. E aí acontece, quando você tá no pântano, você tem lugares muito rasos. Então ele consegue entrar nesses lugares muito rasos e até entrar um pouco no capim ali, de repente, e consegue manobrar. Porque ele manobra com um leme atrás, ou você gira o próprio ventilador, ou você coloca um leme atrás do ventilador, pelo vento você dá a direção do barco. O hovercraft não é isso. Ele tem um colchão embaixo que infla e começa a soltar ar por baixo. E na hora que ele solta ar por baixo, sabe aquela mesa de air hockey? É uma fichinha assim, que ela desliza loucamente. O hovercraft ele desliza daquele jeito. Então ele tá em contato, então? Ele perde contato com o chão. Porque ele tem um colchão. Ele forma uma camada de ar entre ele e o chão, ou entre ele e a água. Fininho. Finíssimo, finíssimo. Você não consegue ver ele flutuando, né? Ele é um contato, às vezes raspa, tá? Não é uma coisa muito perfeita. Mas de qualquer forma,
Se você estiver na praia, você consegue, tipo, andar na areia e ir pra água e voltar pra tá. areia. E aí é sensacional, Pô, né? caramba. E tem uma galera que faz em casa e tal. A gente queria fazer o nosso, que pode ser um É projeto muito de próximo. complicado a parte tecnológica do negócio? Cara, eu acho que é bem mais fácil que um submarino. Ah, sim. Você começou já com um negócio muito difícil. A aí- verdade é que a gente já deu a largada numa coisa muito difícil. É. Olhando os projetos que a galera faz, fala, não, Foguete. muito... Foguete também tá no radar. É sério? Mas não tripulado, né? Não, Solta tripulado não. Mas o que acontece? Colocar um anão lá e... O Arthur, que é esse engenheiro que trabalha com a gente lá, também, ele fazia parte de uma equipe de foguete lá da USP. E eles participavam de competições de foguete. Essas competições universitárias, tal, que o foguete sobe quilômetros de altura. E, pô, é legal de fazer um foguete que sobe uma câmera nele, né? A gente já soltou aquela cápsula pra estratosfera, sabe? Não. Você pega um balão de hélio ou de hidrogênio, Sei. e aí você pendura qualquer coisa nele e solta. Ele vai subir, cara, mas assim, tipo 20, 30 mil metros. 1000 quilômetros não, né? 1000 metros. Ele chega num ponto... A gente colocou 2 GoPros. 20 quilômetros ele sobe? 20 quilômetros. E você tem que colocar um rastreador pra você achar ele na hora que ele cai, né? Porque você não... E um paraquedas também. É. Mas tinha um paraquedas, rastreador, tinha um refletor de radar também, pra se algum avião passar perto, ele vê você. Ele vê pelo radar dele, ele enxerga. Tá. E aí, cara, a GoPro gravou o céu preto, pra você ter uma ideia. A gente conseguiu sair da atmosfera normal, assim, da primeira camada. Então você já tem uma camada que você já não tem muito não pouco tem ar. ar, A gente colocou uns termômetros que na frente da câmera pra mostrar o quanto tava o termômetro. Aí ele começou a entrar em temperatura negativa, ele travou o termômetro, congelou, Caramba. ele não dava mais pra ver. Tinha uma aguinha também, a gente colocou uns experimentos, né? Uma aguinha, a aguinha começou a congelar. Tinha uma luva que a gente deixou ela toda murcha, uma luva daquela de cirúrgica. Conforme vai subindo, a pressão vai diminuindo, a luva vai inchando. E a luva inchou no ar. Cara, aconteceu um monte de coisa legal. Mas o céu preto é muito louco. Porra, né, cara? demais. E tinha curvatura, terra? Aí entra na polêmica que todos os terraplanistas querem. Os terraplanistas pegam esse vídeo pra provar que a GoPro distorce o horizonte. Porque a GoPro ela é olho de peixe, então o que acontece? Se ela estiver mirando muito pra cima, a Terra fica uma bolinha. Se ela estiver mirando pra baixo, forma uma curva ao contrário nas bordas. Então não dá pra ver de fato a curvatura pela GoPro. Você teria que mandar uma câmera que não tem essa distorção. E aí eu não vou mandar uma câmera que não tem distorção, né? A GoPro já foi no tal. Mas você conseguiu recuperar, ela tava inteiraça. Tava, não, foi perfeito. A recuperação... Ela aguenta esse frio, tudo, essas coisas? Aguentou e gravou tudo, perfeito. Caramba. Mas eu fiquei morrendo de medo, porque aí você perderia 2 GoPros e mais rastreador, né? E foi isso, caiu, acho que, se eu não me engano, uns 120 quilômetros de onde a gente soltou, cara. Você soltou de onde? Soltou perto de Ribeirão Preto, lá numa cidadezinha do interior. E aí... Que era um cara que sempre soltava essas cápsulas. E aí ele convidou a gente pra participar e tal, porque ele já tinha experiência nisso, a gente gravou com ele. E aí, cara, é uma tensão, porque você solta o negócio, o rastreador some. Porque o rastreador é via celular. Ele tem que mandar o sinal celular. O sinal celular subiu 2km, acabou, não tem mais nada. E aí você fica horas com o negócio sem sinal nenhum. Olha lá, acompanhando, cadê o sinal? De repente aparece um ponto no mapa X, lá no Cafundó dos Judas. 120 km longe? Muito longe. Porque ele sobe aqui... Ele sobe, o vento leva... Quando ele sobe, você já vê que o vento levou pra longe. Que doideira. E a imagem que forma é sensacional da Terra, né? Porque você vê de uma altura absurda, muito mais alto que um avião.